Jesus. Estou com o meu microfone aqui. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Estão ouvindo bem? Querem que eu fale mais alto? Ô Marisa, você sabe, né? Está escrito, né? Quem der um copo de água fria, um desses pequeninos, de maneira nenhuma ficará sem galardão. Então, seu galardão já está garantido. Irmãos, como o pastor Robert já falou, é uma alegria de fato, foi uma grande surpresa. Nem toda surpresa é agradável, né? Eu ouvi há muitos anos atrás que nem toda nova é boa, mas a vida é feita de novas que não são boas, mas louvado seja Deus de muitas novas que são boas. Então essa nova que foi boa foi ter apagado da memória completamente que esse casal a quem tanto amamos já estava para cá em terras nordestinas há muitos anos, né? O problema de falar essas questões assim, muitos anos, né? Perder a conta entrega muito a sua, né? A sua idade, etc. e tal. Então vamos mudar de assunto, né? E vamos falar de coisa melhor, que é a palavra de Deus. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. As mulheres então abriram um sorriso desse tamanho, né? Porque mulher não gosta, eu queria entender isso, né? Mulher não gosta de falar a idade de jeito nenhum. Nós temos uma filha na fé que uma vez numa célula, né? Nós começamos, ela já sabíamos que ela não gostava de falar a idade, mas a gente pegou no pé dela. Olha, mas ela ficou tão transtornada, tão aborrecida, que a gente depois teve que fazer o culto do concerto para poder pedir perdão para ela, e até hoje eu não sei, né? Ela já é mãe e tal, até hoje eu não sei, então, mas eu entendo, né? Quer dizer, mentira, não entendo não. Irmãos, sem mais delongas, eu queria convidar você, nós vamos fazer assim, nós vamos ter uma certa dinâmica aqui, né? Não dinâmica aquela de mudar as cadeiras do lugar, mas no que eu pretendo falar. Eu vou priorizar a pregação da palavra, e então meu tempo será dividido entre a pregação da palavra e a apresentação da nossa organização missionária. Na apresentação da organização missionária, eu separei alguns materiais, temos vários materiais, então eu tenho que fazer seleção conforme o horário que eu disponho. Então tem ali 2 vídeos, um videozinho que vai falar de forma geral sobre a instituição, mostrar onde nós trabalhamos, por que fazemos o que fazemos, onde fazemos, e ali é um vídeo que vale muito a pena ouvir e assistir. Depois, dando tempo, eu vou passar o vídeo do nosso trabalho na Ucrânia, no meio da guerra. Em 2 minutos e pouquinho você vai ver o que Deus nos tem dado a graça de fazer naquele fronte de guerra ao longo desses 4 anos praticamente, né? Já vai para completar. E se ainda me sobrar tempo, porque eu sou um homem de fé, eu vou usar um PowerPoint para fazer uma finalização. Mas vamos lá. Eu ouvi um barulho, parecia um passarinho aqui dentro, né? Então aproveite para verificar se o seu celular está no modo avião, ou desligado, ou sem som, para a gente poder focar na palavra de Deus. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. Então tem crente nesse lugar, né? A palavra é mais importante do que o celular. Se você tem uma Bíblia, Rayan, quem está comigo é Rayan, né? Não é seu irmão, né? Rayan. Eu já soube que seu irmão tem um nome parecido, né? Então, Rayan, você já pode colocar a nossa tela tema aqui? Tá ok. Nós vamos ficar de pé para fazer a leitura. No Antigo Testamento, nós vamos ler apenas um versículo, mas eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo, porque será bastante importante olharmos aí alguns versículos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, versículo de número 9. O som tá bom para vocês? Parece que está dando uma microfoniazinha. Não? É impressão minha? Tá bom. Estou com essa coisa chique aqui, né? Isso é coisa de tricolor, né? Mas, como eu também sou tricolor, não posso rejeitar. Então,
capítulo 7, verso 9 de 2 Reis. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, e caso tenhamos... Vocês usam a revista atualizada? Então vamos ler já todos juntos, que é apenas um verso, ok? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Podem sentar com a Bíblia aberta aí, por gentileza. Irmãos queridos, eu entendo que toda pregação, seja ela no Antigo ou no Novo Testamento, ela deve ter a redenção, ela deve ter Cristo como centro. Então, qualquer texto bíblico vai nos apontar para Jesus. Estamos aqui nesse mês de Natal, mais um mês de Natal, para celebrar a Boa Nova. E a Boa Nova quem é, irmãos? A Boa Nova é Jesus. A Boa Nova é que na plenitude do tempo Cristo veio, né? Então ele veio e seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. E toda essa trajetória, né, que percorre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para apresentar Jesus, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, ela foi sendo escrita. Jesus fez questão de usar muitas pessoas ao longo dessa história. Eu gosto de pensar que se pudéssemos resumir a Bíblia numa só palavra, pelo menos, eu gosto de pensar na Bíblia como a palavra da redenção. Há um fio condutor de redenção, é o Deus de amor que decidiu amar e, mesmo sabendo que haveria muita dor de cabeça para si, teria muito trabalho, desde antes da fundação do mundo, ele já enviou seu Filho. É o mistério de Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir, mas ele já havia sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser mundo, antes de você ser uma célula no ventre da sua mãe, Deus já havia planejado a obra perfeita da redenção. E ao longo de toda essa história, essa costura, Deus foi usando algumas pessoas que nos são bem notórias, algumas pessoas que são bem conhecidas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Davi, enfim. Mas eu, nessa noite, quero chamar a sua atenção para especificamente pessoas que eu chamo de improváveis. Por isso que nessa noite eu trago esse tema aqui, olha. Improváveis, o perfil da igreja que faz a diferença no mundo. Por quê? Porque eu tenho aqui nessa noite um privilégio, mais uma dupla tarefa, de pegar esse contexto de Natal e juntá-lo com o contexto missionário para alimentar o seu coração, para trazer, quem sabe, consolo, resposta, direção, mas sobretudo para botar fogo no seu coração, botar chama no seu coração. Por quê? Porque o Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o Deus da missão. Existe a chamada Missio Dei, né? É Deus como sendo o missionário por excelência. Então eu costumo dizer que existe a grande história por trás de toda a história. Existe a história da humanidade, existe a história da sua família, existe a história de cada país, de cada continente, existe a história da nossa família, existe a nossa história, mas por trás de todas as histórias existe a grande história, aquela que foi determinada, designada por Deus, e louvado seja o seu nome, porque ele aprove a ele incluir gente como você e eu, os improváveis. Porque se olharmos acuradamente para a nossa vida, nossa história, não havia em nós bem algum que pudesse ser atraente para ele. Pelo contrário, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
éramos filhos da ira, filhos da desobediência, estávamos debaixo da ação do príncipe da potestade do ar, Satanás, era pura treva, mas mesmo estando nesse estado, ele nos amou e nos amou até o fim, nos amou incondicionalmente, e louvado seja o seu nome, porque nessa noite nós podemos celebrar o seu amor. Nós temos esse privilégio de poder cultuar a Deus, de ler a sua palavra, temos ela no nosso idioma, diversas versões, mas me lembro de um período um pouco antes desse, novembro, creio eu, estava fazendo uma viagem missionária à Tailândia e me surpreendi, isso já tem para mais de 20 anos, e me surpreendi ao chegar num país budista, num shopping especialmente, todo enfeitado com enfeites de Natal, ainda que para nós esses enfeites sejam coisas secundárias, a árvore seja bonita, mas ela é secundária, o que nos importa é o Deus homem, é o verdadeiro intercessor, é o Deus que se fez homem, se fez carne, naquela manjedoura, naquela estrebaria nasceu. Então, me chamou a atenção, porque é um país budista, não tem tradição cristã, é Ásia, é o Oriente, e então eu entrei numa loja, aí eu puxei conversa, obviamente eu não falo tailandês, estava com um missionário e pedi ali que ele me ajudasse, e perguntei por que todos esses enfeites, todo esse preparo aqui, já que vocês não comemoram o Natal, não celebram o Natal. Não, é verdade, mas você, o seu povo, o Ocidente, celebra, então vocês vêm para cá nessa época para comprar, nós vendemos muito nessa época, então nos importa agradar vocês, que são nossos clientes. Então, ou seja, o Natal não passava de fato de um comércio, então não importa qual seja o enfeite, não importa os meios, o importante é o fim, o objetivo. Mas para nós cristãos, importa tanto os meios quanto os fins, não importa-nos tanto o que é legal e o que é moral, o que Deus quis fazer e só Ele podia fazer, e também aquilo que Deus decidiu fazer usando gente como a gente. Deus decidiu fazer nessa costura da longa história usando gente como a gente improvável. E disso aí eu quero extrair o perfil da igreja que faz a diferença no mundo, porque, irmãos, cristãos tem muitos, nominais ou não, enfim. Se você ler lá, os resultados do IBGE são surpreendentes, mas a questão é quem são de fato os que nasceram de novo. E esses que nasceram de novo, quantos são os que entenderam o Evangelho? Desses que entenderam o Evangelho, quantos são proclamadores deste Evangelho? Quantos estão anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então, nós vamos sair daqui hoje sabendo se nós estamos dentro desse perfil daqueles que estão fazendo, ou se não estivermos, vamos pedir a graça de Deus para nos fazer ajustes, como o irmão humildemente veio aqui à frente falar das mudanças, o irmão Antônio, que falar das mudanças que já aconteceram na vida dele, e em 5 minutos ali eu já conheço, pelo menos aí os últimos 30 anos de história do irmão, que me deu ali um intensivão, e eu fiquei muito feliz ao saber disso. Mas todos nós aqui somos uma obra em andamento. Diga para quem está do seu lado, você é uma obra em andamento. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem no Evangelho, somos uma obra em andamento, somos aprendizes. Amém, irmãos? Quem foi o dono da manjedoura, da estrebaria onde Jesus nasceu? Quem sabe o nome dele? Não. Quem sabe o nome do dono do cenáculo, daquele lugar espaçoso onde os discípulos realizaram a última ceia? Quem sabe? Quem sabe o nome do dono daquela jumentinha que Jesus deu as orientações para os discípulos: vão assim nessa rua, assim, assim, chega lá, pega lá aquela jumentinha. Quem é o dono? Qual é o nome dele? Os improváveis.
Pode dar mais um clique aí, por favor? Vamos entrar no contexto desse texto que acabamos de ler para entender o que está acontecendo ali. Então, qual é o contexto desse texto que lemos? Ali era a cidade de Samaria, capital de Israel naqueles dias. Samaria estava mais ou menos como a Venezuela está agora, cercada. E era um cerco que já durava bastante tempo. O cerco é uma estratégia de guerra, ou também chamado sítio. É para fazer com que as pessoas, o exército, as pessoas morram de fome, de sede, de doença, para que não haja perda, baixas no exército que pretende tomar aquele lugar, para que, no caso, nos dias de hoje, uma bala não seja gasta, e etc., munição não seja gasta, ou quando for gastar, o exército inimigo, o povo já esteja tão fraco que seja muito fácil, muito rápido aquela operação. Alguns anos atrás, no auge da guerra da Síria, com muita dificuldade, a ONU conseguiu fazer com que a ajuda humanitária entrasse numa cidade chamada Palmira, inclusive foi alvo de ataque essa semana dos Estados Unidos, que ainda trabalha contra células terroristas da Al-Qaeda, do ISIS ali naquele lugar. Quando a ONU entrou em Palmira, na Síria, as crianças estavam comendo capim para tentar matar a fome, porque a fome te leva aos extremos. Essa cidade estava vivendo um grande cerco, a cidade de Samaria, e ela estava sendo estrangulada, porque não havia negociação, não havia comércio. Então as pessoas estavam morrendo. Qual é o resultado? O resultado foi fome, desespero e morte. Pode dar mais um clique aí, meu parceirão. Qual era a situação então, irmãos? Dentro dos muros, cabeça de jumento estava sendo vendida estava sendo comprada pela classe chamada classe A, por 80 ciclos de prata, muito dinheiro. Hoje daria mais de 30 mil reais. Algo impensável para um judeu comer um animal como aquele, muito menos a sua cabeça. Mas era uma iguaria que estava matando a fome de um grupo muito pequeno, muito seleto. Havia a classe média que ainda podia comprar com 5 ciclos de prata, não mais uma pombinha, porque as pombas que você vê em qualquer praça, nenhuma pomba mais era encontrada, mas de alguma maneira o esterco dos pombos era comercializado, e isso trazia alguma forma de mitigação da fome, de maneira que estava sendo vendido por 5 ciclos de prata, que era alguma coisa, se não me falha a memória, em torno de uns R$400 hoje, né? Nem um bacalhau estaria custando tudo isso hoje, o que dirá esterco de pombo. Agora, existia uma terceira classe, que eu chamaria de a classe C, que estava vivendo algo ainda pior, impensado, que era o canibalismo. Eram mães matando seus próprios filhos para que a família sobrevivesse. Tudo isso que estou falando, você pode fazer como os crentes de Bereia. Depois você pode ir na sua casa, você pode ler o capítulo 6, que você vai encontrar tudo isso aí. Então, o rei está passando na cidade, uma mulher grita e ele diz assim: onde hei de te acudir, da eira ou do lagar? Ou seja, ele está dizendo assim, eu já sei qual é o problema de todo mundo nessa cidade. Então ele já disse assim: não tem fruto da terra, não tem fruto seco, não tem fruto molhado, não tenho como te socorrer. Mas a mulher insistia gritando, e o rei, já que estava ali, perguntou: diga qual é a sua causa. E ela ali estava sofrendo. Curiosamente, irmãos, aquela mulher não estava sofrendo porque ela havia imolado seu filho no dia anterior, porque houve um pacto entre ela e a sua vizinha. Elas pactuaram, um dia imolaria um filho de uma, no dia seguinte o filho da outra. Ela não estava ali com crise de consciência por ter imolado seu filho, mas ela estava ali com crise de justiça. Ela estava se sentindo injustiçada, porque a outra não teve coragem de fazer isso, de
imolar o seu próprio filho e o escondeu. Aquela mulher, então, fala da sua injustiça e o rei fica tão irado e tão aborrecido da vida que ele rasga as suas vestes e ele diz, ele culpa alguém. A gente tem essa tendência, né, de transferir responsabilidade desde o Éden. Então transfere a responsabilidade para quem? Para o profeta. Ele diz assim: faça-me o Senhor o que quiser, se amanhã a essas horas, se eu não fizer o igual ao profeta Eliseu. O que acontece? Vou dar uma pausa aqui para falar de algo que aconteceu no encontro anterior entre Eliseu e esse rei. Quantos estão dormindo nessa noite? Digam amém. A irmã deu um sorriso. Será que esse sorriso era a forma de dizer amém ou dizer não caio nessa não, pastor? Mas porque vocês estão tão quietinhos. Já comeram hoje? Já almoçaram? Jantaram? Então tudo bem. Estão aqui comigo? Tá bom. Horas antes, cerca de 12 horas, o rei e o profeta haviam se encontrado. E o profeta trouxe uma palavra poderosa para o rei, dizendo assim: amanhã, mais ou menos a essas horas, na porta de Samaria, o comércio de trigo, o comércio do fruto da terra será tão abundante, a oferta vai superar a procura, de maneira que, na nossa expressão de hoje, vai ser vendido a preço de banana. A banana aqui ainda está mais barata, pelo menos, que lá no Rio, né? Está metade do preço daqui. E eu tenho gostado do preço, que eu continuo encontrando R$3 aqui, R$2 ali e tal, 4, R$2 já não estou encontrando não, se você souber onde me fala. E aí o capitão que acompanhava o rei desdenha daquela fala do profeta e diz: ainda que o Senhor fizesse chover, abrisse as janelas dos céus, isso não seria possível, porque ele olhou pelos olhos humanos, não pelos olhos da fé. E ali o rei trouxe uma palavra de juízo para ele, dizendo assim: pois tu verás e disto não desfrutarás, você não vai comer. Então, vamos voltar lá. Então, cabeça de jumento classe A, esterco de pomba classe B, canibalismo classe C. E agora você me pergunta: pastor, existia ainda alguém passando situação mais deplorável? Eu digo que sim. Você vai lá comigo no capítulo 7, verso número 3. Capítulo 7, verso 3, diz assim, se você está com a Bíblia aberta aí, você vai me acompanhar. 4 homens, o que, irmãos? Quais são seus nomes? Quais são seus nomes? Não sabemos. Não é Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não é Pedro, Tiago ou João, Mateus. Nós sabemos apenas do estado crítico de saúde desses homens. Esses homens eram o quê, irmãos? Leprosos. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente o que, irmãos? Morreremos. Pode dar um clique aí, por favor, Rian. Então, o profeta profetizou e disse que o impossível se tornaria possível. Mas quem Deus haveria de usar para esse feito tão extraordinário? Quem Deus haveria de usar para cumprir essa palavra profética? Vamos pensar aqui primeiro quem Deus não usou. Havia um rei em Samaria. Deus usou o rei de Samaria? Parece que não. Havia um povo dentro de Samaria. O povo, na verdade, estava se matando ou morrendo. Deus usou o povo? Deus não usou o povo. Deus usou o profeta para profetizar, mas não para trazer a boa nova. Deus também não usou os soldados. Havia soldados lá dentro, mas os soldados não tinham uma boa nova para trazer. Quem Deus haveria de usar? Deus haveria de usar o que, irmãos? 4
leprosos. Me diga o nome daqueles amigos do paraplégico que tiveram a brilhante ideia de abrir aquele espaço no telhado, naquele lugar onde Jesus se encontrava. Diga os nomes daqueles que desceram as cordas, provavelmente 4 também. Sabemos seus nomes? Não, são os improváveis. Diga para quem está do seu lado assim: olha, Deus usa os improváveis. E eu acho que Deus quer usar você. Completa aí. Eu acho que Deus quer usar você. Irmãos, guardem isso. Deus usa os fracos para confundir os fortes. O improvável se torna instrumento do impossível. Se você quer ser, no ano 2026, um instrumento de Deus para o impossível acontecer, seja tão somente um instrumento. Você não precisa que o seu nome apareça, eu não preciso que o meu nome apareça, nós não precisamos de títulos, nós não precisamos de cargos, eles são importantes organizacionalmente falando, mas não são os títulos que nos levam para o céu. Não é outro carimbo senão o sangue de Jesus que nos livra da ira vindoura, que nos perdoa de todos os pecados, é o sermos semelhantes a Ele, é o sermos servos, isso é que nos fará. Então, esses homens, pastor Robert e pastor Elton, obrigado. Perdão, eu não me dirigi àqueles que nos assistem pelo YouTube, ao vivo, a cores, quem sabe alguns irmãos que estão viajando, não é verdade? Mas você que venha a nos assistir, essa palavra é para você também. Volta aqui comigo para a gente pensar no texto antes de eu seguir adiante. Pensem que aqui é a porta de Samaria onde eu estou, ok? A porta estava fechada, todo o comércio se dava nesse portão de entrada. É aqui que costumava, por exemplo, ter a chamada porta do camelo, que alguns dizem que era sobre isso que Jesus se referia. Eu conheci uma porta dessa, onde uma porta enorme, e depois dentro dela uma outra porta do meu tamanho, um pouco maior assim, onde daria para passar, e uma outra porta pequenininha que não era possível passar senão de joelhos. Então, essas portas estavam fechadas até a porta onde você pudesse passar, um camelo pudesse passar, mas sem toda a bagagem, porque era perigoso, por isso, em geral, as portas ficavam fechadas. Mas nesse caso, elas estavam fechadas por causa da guerra. As portas estavam fechadas, mesmo que quisessem abrir para comércio, não tinha como. Se abrisse, entrava, era espada e matava todo mundo de uma vez. Esses homens estão do lado de dentro da cidade, irmãos? Sim ou não? Não estão. Onde eles estão? Até porque eles já eram leprosos, estavam acostumados a viver fora. Eles só podiam entrar de vez em quando para a mendicância, para pedir esmola, e ainda assim tinham que dizer: afasta-se de mim, sou leproso, sou leproso. Esses homens estão aqui, eles não têm água, eles não têm comida, eles não têm família, eles não têm amigo, eles não têm amor, eles não têm essa coisa gostosa que o pastor Robert e a missionária Marisa fazem com maestria. Abraço, carinho, não é verdade? Quem não gosta de receber o abraço desse pastorzão aqui? Conhece esse abraço, ó, de longa data. Esse abraço gostoso, esse bom humor, mas quando tem que pegar, sai de baixo. As ovelhas conhecem. Esses homens estão na marginalidade. Alguns provavelmente já não tinham mais orelhas, não tinham mais seus narizes. Nós da Global já trabalhamos com um leprosário no Vietnã e eu já vi fotos bem difíceis de serem vistas, porque todos vão abandonando e a pessoa vai se desintegrando. Mas esses homens começam a revelar algumas coisas que a lepra não cabeça para dizer misericórdia e depois a gente vai ajoelhar pedindo Deus socorro. Não é verdade? A gente inverte tudo isso.
Então, esses homens não perderam a capacidade de pensar. Repete comigo, capacidade de pensar. Esses homens não perderam a capacidade de crer. Capacidade de crer. Esses homens não perderam a capacidade de se compadecer. Compadecer. E esses homens não perderam uma coisa muito importante, irmãos: o temor e a coragem. Então eles começam a dialogar e ali eles traçam um plano. O plano é o seguinte: olha, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, há fome na cidade. Então o que nos resta? Vamos ficar aqui esperando a morte chegar, ou vamos tentar entrar na cidade e vamos ser apedrejados, ou vamos traçar um plano, mesmo que ele seja perigoso, arriscado, vamos nos arriscar a ir lá no arraial dos sírios, para que, quem sabe, eles nos deixem viver, nós poderemos ser escravos, qualquer coisa assim. Se eles não nos deixarem viver, então somente o quê? Morreremos, porque somos leprosos, já estamos famintos, já estamos morrendo de sede, já não temos mais carinho, afeto, não temos absolutamente nada. Então esses homens trabalham esse plano e eles então executam esse plano. E aqui eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas comigo. Então, qual é o perfil da igreja que faz? Desculpe, Rian. É Rian, né? Rayan. Vai lá, Rayan. Mais um. Já passei daí. Pode ir. Aqui. Então, qual é o perfil da igreja que faz a diferença no mundo? Como é que esses 4 leprosos vão nos ajudar a traçar um perfil que eu posso trazer hoje para a igreja bíblica Semear, posso trazer para mim mesmo e ver se eu tenho essas características que compõem o perfil de quem faz a diferença no mundo. Vamos lá, pode ir, Rian, mais uma. Vamos ler todos juntos? Eu vou errar, igual erram Inésio, né? Então, quem guardou meu nome aqui? Quem guardou meu nome? Só ela. Tá vendo? Só uma. Então, até o final ele vai me perdoar, né? Daqui a pouco eu vou chamar ele de Juan, né? Vamos ler todos juntos, irmãos? A capacidade de reconhecer não haver impossíveis, apenas falta de ousadia. Existem coisas que são impossíveis? Existem. As impossíveis são para quem, irmãos? Para Deus, para a nossa dependência. O impossível do homem é possível para Deus. Mas, de vez em quando, a gente, por conta do nosso medo, por conta do trabalho que vai dar, das dificuldades, dos obstáculos, da renúncia, seja lá o que for, a gente prefere olhar e dizer assim: não, isso é impossível. Vou contar já um negocinho que eu estou chamando de impossível com o meu medo, a minha pouca fé de hoje para amanhã. Nós, da nossa organização, todo final de ano a gente faz algumas campanhas para esses países com os quais trabalhamos. E especificamente nós vamos enviar essa semana recursos para compras de bíblias infantis na Ucrânia, bíblias de letra gigante para idosos na Ucrânia, que nos pediram, bíblias, audiobíblias, que são aparelhinhos como se fosse um rádiozinho de pilha desse tamanho, onde aquele que não teve o privilégio de aprender a ler pode ouvir a Bíblia, aquele que por desventura da vida perdeu ou já nasceu sem a sua visão, ele tem o privilégio de poder, ele sendo hindu, ele sendo qual seja que for a religião dele, onde está um missionário nosso lá, vai chegar uma Bíblia e tem feito uma Bíblia em áudio que ela recarrega sozinha, tem feito milagres. E Novo Testamento, o Evangelho de João para entrar dentro do Irã. Nós trabalhamos nessas campanhas com Meta 1, Meta 2, Meta 3. Esse final de ano, não sei a situação do país, não sei se é falta de fé do povo, seja o que for, já estamos bem longe, já desistimos da Meta 1, que seria 500 exemplares para cada um desses grupos.
E aí a gente foi vendo as coisas, foi fazendo uma análise, já não podíamos mais ter como possível a meta 2. Estamos trabalhando com a meta 3. A meta 3 envolve cerca de $10 mil, que dá cerca de R$60 mil. E nós conseguimos até sexta-feira levantar R$44 mil. Então, eu estou assim, com essa situação aqui, dizendo assim, meu Deus, levantar R$16 mil até a segunda-feira, só milagre. Então, eu acho que eu estou mais para o lado de cá, aquilo que só Deus pode fazer, do que a falta do reconhecimento de que algo é possível. E essa imagem aí, ela não está aí por acaso. Essa imagem é para nos fazer lembrar que o Deus do impossível é Ele quem abre o mar, mas quem vai ter que ter a coragem para passar a pés enxutos somos nós. Então, nós precisamos também ter coragem para passar pelo caminho que Deus abre para cumprir a sua missão. Vamos cruzar o ano de 2025 para o ano de 2026 com a coragem de que essa muralha de água ao nosso derredor não vai de repente virar contra nós, porque Deus não é contra nós, mesmo quando nós não entendemos o que Ele faz ou deixa de fazer. Deus sempre é a nosso favor. Todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho certeza, se você está aqui, você entregou a sua vida a Cristo, e se você ainda não fez, faça-o ainda essa noite, Deus não vai te desamparar. Então, seguindo, pode dar mais um clique aí, por favor. Vamos ler todos juntos? A capacidade de crer e pensar para realizar algo novo. Então, irmãos, um ano velho está terminando, um novo ano está chegando, e essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem muito trabalho pela frente, já tem trabalhado, completou 10 anos, mas Jesus ainda não voltou, tem trabalho pela frente. Então nós precisamos nos capacitar para crer, assim como nos capacitar para pensar. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que tanto nos alimentar, como nós temos que deixar Deus nos usar como instrumentos para que a palavra de Deus seja promovida e chegue aos povos não alcançados. A nossa organização só trabalha com povos não alcançados, dando ferramentas para os missionários trabalharem. Hoje eles são 640 missionários. Então, se você quer realizar algo novo, você precisa colocar a sua mente para pensar, e para isso você precisa estudar. E como disse John Stott, crer é também pensar. Esses homens eram leprosos, esses homens eram discriminados, esses homens eram os improváveis, mas eles foram capazes de crer e pensar para realizar algo novo. Meu parceiro, ele é tricolor também? Rian é tricolor? Você é tricolor, Rayan? Você é tricolor? Flamenguista? Ah, por isso que você não está me acompanhando, né? Você está tentando me sabotar. Ah, rapaz, se liga aí, hein? Eu torci por você, sabia? Sou tricolor, mas, time brasileiro, carioca, no Mundial, vamos torcer. E vocês fizeram uma boa campanha, parabéns. Voltando aqui. Então, dá mais um clique aí, e o que vai aparecer para a gente? Vamos ler todos juntos? A capacidade de aceitar novos desafios para provar grandes surpresas. Quem quer provar grandes surpresas no ano de 2026? Levanta a mão e diga amém. Aleluia, eu também. Então, nós precisamos aceitar novos desafios. Quem não aceita novos desafios não tem grandes surpresas para provar. Esses homens, porque tiveram fé, porque tiveram cabeça para pensar, porque fizeram as perguntas certas, porque dialogaram e porque planejaram e executaram aquilo que planejaram, eles então tiveram uma grande surpresa. Eu vou falar o texto para a gente ganhar tempo. Diz o texto então, a continuidade desse texto, que quando eles chegaram lá, eles tiveram uma grande surpresa, irmãos. Não tinha mais nenhum soldado, porque Deus já tinha ido à frente.
Deus fez aquele exército, que era o exército mais poderoso daqueles dias, era o império dominante. Ouviram o ruído de carros e de cavalos, eles pensaram que Israel tinha contratado reis, pago reis de outras nações, de outros povos, então estava vindo agora com um exército poderoso para atacá-los, e eles saíram, eu quero crer que alguns saíram até sem roupa, porque quando esses 4 leprosos chegaram, eles encontraram vestes, armaduras, espadas, comida, ouro, prata, tudo foi deixado para trás. Esses homens comeram e beberam e foram a outra tenda, comeram e beberam, banquetearam, se regalaram, pegaram ouro, prata, vestes, foram para algum lugar, esconderam, enterraram ali, voltaram, não sei como não morreram, porque a Bíblia diz que eles comeram mais, eles beberam mais, eles pegaram mais um pouco e esconderam, mas de repente o Espírito Santo desceu ali. Você não vai encontrar essa afirmação que eu estou te dizendo. O Espírito Santo desceu ali. Mas só há generosidade quando o Espírito Santo desce. Só há consciência quando o Espírito Santo bate nela. O próprio convencimento dos nossos pecados não é algo nosso. Ninguém pode se vangloriar. Ninguém pode dizer assim, eu vou pecar o quanto eu quiser, porque depois o Espírito Santo vai me convencer, porque ele me convence do pecado. Não, a pior coisa que o homem pode viver é ele ficar à mercê dele mesmo. Se Deus vem a ele, porque Deus o ama. E ele vem, ainda que a palavra venha na forma de uma espada que penetra e pode até machucar, mas o que faz a ferida é o mesmo que a cura. É a ferida do que ama. E a Bíblia vai dizer que leais são as feridas daquele que ama. Então diz o texto que, de repente, um deles para e disse, não. Tem alguma coisa errada aqui. O que foi? Esse dia é dia de boas novas. Se nós esperarmos até o romper da manhã, seremos tidos por culpados. A lepra não atingiu o temor desses homens. Eu fico maravilhado com esses homens e com todos os homens e mulheres que não têm seus nomes, não são famosos, mas Deus fez questão de deixar o registro do que eles fizeram na vida, quando, sobretudo, fizeram aquilo que o próprio Deus quer que você e eu façamos. Por isso, esses 4 leprosos hoje, Deus está usando aqui nessa noite para falar comigo, com você, dizendo para você assim, eu não quero que você apenas tenha a capacidade de aceitar novos desafios para provar grandes surpresas. Pode dar mais um clique aí, meu querido? Mas eu quero que você tenha a capacidade de distribuir o que você poderia reter para si. Esses homens disseram, não podemos deixar o sol nascer, temos que correr, senso de urgência, temos que correr para anunciar essa boa nova, porque esse dia é dia de boa nova. Esses homens, então, correndo o risco de voltar para a marginalidade, para o anonimato, para a mendicância, eles voltaram e disseram o que havia acontecido. Ninguém quis acreditar naquilo, porque a boa nova parece uma coisa tão boa, tão maravilhosa, ainda mais quando você fala que é de graça, né? Mas você tem que falar que é de graça, mas tem um preço. Esse preço alguém já pagou. Jesus pagou o preço. Esses homens vieram para anunciar, dizendo assim, olha, ninguém mais precisa morrer. Mãe nenhuma mais precisa matar um filho para que os demais não morram. Irmão, nós trabalhamos no Afeganistão também, tá? No Afeganistão tem pais que escolhem vender uma filha para casar com um velho, um idoso. Não, sou velho também, tá, irmãos? Tem essa carinha assim de 40, mas já estou fazendo a curva. Para que se casem com esses homens, porque eles vão pagar o dote e esse dinheiro vai ajudar a sustentar a família por um bom tempo.
Nós trabalhamos na Índia em lugares onde meninas quebram pedras calcárias, brancas, o dia inteiro, e já como se não bastasse o terror de ficar inclinada, quebrando pedras, essas pedras, por serem brancas, elas refletem a luz do sol. Quando chega o final do dia, não só as meninas, os meninos também, mas eu quero destacar as meninas porque acontece uma coisa pior. Quando termina o dia, elas têm uma névoa, todas essas crianças têm uma névoa na frente dos olhos, por causa do reflexo do sol. Isso, se mantendo ao longo das semanas, meses e anos, levam à cegueira irreversível, porque vai queimando a retina. Mas essas meninas poderiam chegar em casa, receber um abraço do pai, um abraço da mãe, um banho gostoso, uma massagem, uma comida gostosa. Muitas dessas meninas, naquela noite, serão alugadas por $3 para ajudar no orçamento doméstico e serão alugadas para perversidade sexual. No Nepal existe um templo à vagina, é um templo de prostituição infantil e de todo tipo de prostituição que você possa imaginar. Então, crianças são dedicadas a essa deusa pelos seus pais e colocadas lá como se fosse um serviço religioso, um culto, e essas crianças vão passar a vida ali, sendo abusadas, vão morrer ali. É por isso, irmãos, que nós temos que fazer a obra missionária. É por isso que nós temos que ser portadores de boas novas. É por isso que a gente precisa ser generoso com a obra missionária. É por isso que a gente precisa dar no nosso suor. Afinal de contas, existem elementos que nós vamos apresentar ao Cordeiro. Nós vamos apresentar ao Cordeiro o ouro. Ele precisa de ouro? Não. Mas é o que fizemos com o ouro que ele fez passar nas nossas mãos. Nós vamos apresentar a ele sacrifícios de adoração, não apenas com os cânticos, mas também com as lágrimas que derramamos pelos nossos pecados, mas pelos dos outros do mundo. Nós vamos derramar diante do Cordeiro o nosso suor, a capacidade de distribuir o que poderia reter para si. O rei então manda com que os últimos cavalos da cidade sejam selados e manda soldados irem até aquele acampamento para verificar se a mensagem, a boa nova dos 4 leprosos era de fato verdade. E quando os soldados voltam dizendo essa boa nova é verdadeira, o povo sai em disparada, vão para lá, e agora o trigo está sendo vendido a preço de banana, porque tem mais oferta do que procura. Aconteceu a profecia do profeta, e quando o povo sai em disparada, aquele capitão é atropelado, ele morre pisoteado, porque também aconteceu a profecia do profeta, porque a palavra, se é de Deus, ela vai acontecer. O capitão viu aquilo, mas morreu e não desfrutou. Onde estão os leprosos? Na glória eterna. Depois disso, algum monumento foi feito em homenagem a eles? Alguma coisa especial foi feita? Provavelmente eles voltaram ao ostracismo. Provavelmente eles, quem sabe, sobreviveram um pouco mais com aquilo que puderam fazer pela aposentadoria. Mas seja como for, eles foram portadores de boa nova. E essa boa nova chegou até nós. Um fio condutor, um improvável. Eu quero concluir. Pode dar mais um clique aí, por favor, meu parceiro flamenguista. Se liga. Ó, bota ele de joelho no milho depois, hein? Eu quero fazer 4 perguntas bem objetivas para você nesse final de sermão. Dá mais um clique, por favor. Vamos nos reunir para murmurar ou vamos nos unir para realizar grandes coisas para Deus? Vamos nos unir ou vamos nos reunir? Claro, a gente pode se reunir para muitas coisas boas, mas eu fiz esse trocadilho aqui de propósito.
porque a gente pode passar a vida lamentando, irmãos. Esses leprosos tinham motivos para lamentar, mas eles resolveram, eles decidiram deixar a murmuração de lado. Eles decidiram deixar a fofoca, as queixas, a amargura de lado, e eles então se uniram para realizar coisas grandes para Deus. E eu quero te convidar a fazer isso. Se você não tem se unido com aqueles que estão prontos para fazer grandes coisas para Deus, procure, se não inicie você um projeto de algo grandioso e glorioso para Deus no ano que se inicia. Mais um clique. Sermos limitados, irmãos, e anônimos nos impede de cumprirmos a missão? Sim ou não? Precisamos de títulos para cumprirmos a missão? Precisamos ser ricos para cumprir a missão? Não. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu aquela viúva pobre para trazer uma grande lição para os discípulos, dizendo: olha, aprendam uma coisa comigo, eu valorizo os centavos, tá? Os centavos para mim têm importância. Mas, sobretudo, a generosidade do coração, porque essa viúva da sua pobreza deu tudo o que tinha. Mais um clique. A rejeição, irmãos, vai roubar a nossa capacidade de nos compadecermos? Quem aqui já sofreu alguma rejeição na vida, pode levantar a mão? Quem já sofreu alguma rejeição na vida? Eu sei que os que não levantaram porque vocês são livres. Vocês não são obrigados a levantar. Mas não existe alguém aqui nesse recinto que em algum lugar, em algum momento na vida não tenha sido rejeitado, em menor ou maior grau. Mas nós vamos ser vingativos por isso? Não. Porque na cruz ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós queremos ser parecidos com Cristo, eu acredito que todos aqui querem ser parecidos com Cristo, então nós precisamos aprender a ter compaixão. Por fim, privações podem ser desculpas para a nossa generosidade? Ah, não, eu passei muita fome na vida, passei dificuldade, passei muito aperto, então agora é para mim, para mim, para mim. E entraram teologias na igreja brasileira nos últimos anos que fizeram disso quase que um louvor, né? Para mim, para mim, para mim. Deus olha para mim, Deus me dá, Deus para mim, Deus comigo e tal. E Deus para e fala assim: e para os outros? Você tem que entender melhor o que eu falei. Ame o teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mais um clique para a gente terminar. Vamos ler todos juntos? Se o amor de Deus está em nós, a salvação das multidões famintas deve ser o sentido dela. Amém, irmãos? Enquanto Samaria, pode clicar mais um? Enquanto Samaria representa o mundo, os improváveis representam a igreja. Os improváveis somos nós, irmãos. Nós somos os improváveis. Pecadores, salvos pela graça. Maridos imperfeitos, tentando ser maridos melhores. Esposas imperfeitas, tentando ser esposas melhores. Filhos, tentando agradar os seus pais. Nunca vamos atingir o nível da perfeição, mas nós podemos fazer como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, contudo eu prossigo com aquilo que já tenho alcançado. Nós temos alcançado experiências, maturidade, fé. Improváveis sim, mas usados por Deus para alimentar multidões. Amém, irmãos? Eu botei um cronômetro aqui, mas acho que meu horário já foi para o saco. Prossigamos para o alvo? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou só apresentar os vídeos, que são dinâmicos, são rápidos e eles são suficientes. O PowerPoint que eu tinha, deixa para outro dia. Até porque, né, eu já estou me convidando para voltar no que vem. O vídeo está já pronto? Então, tem como apagar essas luzes aqui? Por favor.
Então, esse é o primeiro vídeo é o vídeo institucional que mostra, vocês já sabem o que é a janela 1040, então vocês vão entender onde nós trabalhamos. Pode soltar e solta o som, pode botar o som alto aí. Você já parou para pensar onde o evangelho ainda não chegou? Enquanto você assiste a esse vídeo, há bilhões de pessoas que vivem, respiram, sonham, mas nunca ouviram uma única vez o nome de Jesus. Entre as linhas invisíveis de um mapa, existe uma região chamada Janela 1040. África do Norte, Oriente Médio, Sul da Ásia. Ali, em lugares que talvez você nunca tenha ouvido falar, pessoas enfrentam miséria extrema, perseguição religiosa, guerras e medo. Mesmo assim, a esperança continua viva, como uma chama que ninguém pode apagar. Enquanto o Ocidente investe bilhões em missões, a maioria desses recursos vai para lugares onde a igreja já é forte. Mas quem vai até os não alcançados? Quem estende a mão para aqueles que o mundo esqueceu? Quem leva a esperança onde nenhum missionário ocidental pode entrar? Eles estão lá, homens e mulheres que nasceram entre os povos não alcançados, que falam suas línguas, conhecem seus costumes, vivem suas dores. Esse é o nosso centro de resgate. Eles não precisam de passaporte nem de visto. Eles são a resposta de Deus para a maior necessidade da igreja hoje. A Global Commission Partners existe para apoiá-los. Nós caminhamos ao lado deles. Avaliamos. Treinamos. Sustentamos. Plantamos igrejas. Abrimos escolas, seminários, clínicas. Ajuda aos refugiados de guerra e vítimas de tragédias humanitárias. Resgatamos crianças e adultos da escravidão. Mas não fazemos isso sozinhos. Você pode fazer parte disso. Você pode ser a ponte entre o que Deus está fazendo e onde o evangelho ainda não chegou. Você pode ser a resposta da oração de alguém que você nem conhece, mas que o céu inteiro já conhece pelo nome. Quem levará a esperança onde ninguém quer ir? Você pode começar agora. Entre em contato. Conheça, ore, invista, caminhe conosco. Seja parte da resposta. Seja parte da Global Commission Partners Brasil. Esse QR Code aqui é para quem deseja ser um parceiro mantenedor. Mas, ao final, depois que o pastor Robert falar, eu vou pedir para ele colocar o PowerPoint, só o final do PowerPoint, que tem 3 QR Codes. Um é do Instagram, então, se você tem Instagram, quiser nos seguir, é uma grande ajuda. Se você quiser, tem no Instagram, lá na bio, tem um link, você clica ali, abre uma ficha do Forms, que você preenche ali com informações muito básicas, seu nome, seu telefone, e-mail para a gente fazer contato, ali você coloca o valor da sua oferta, se ela é uma oferta única ou se ela é regular, não importa o valor. E embaixo vai estar assim, Crianças de Mianmar, porque nós temos 4 orfanatos com muitas crianças. Recebemos agora, recentemente, 28 novas crianças, inclusive 2 irmãozinhos, um de 3 e um de 5 anos, porque a fome está tomando conta, a guerra tomando conta, e eu não tenho tempo para falar desses detalhes hoje com vocês. Então, tem ali órfãos de Mianmar, missionário e projetos. Aí você
risca ali o que você quer, e tem uma siglazinha que a gente chama de OMP, onde mais precisa. Se você não se importa se vá para missionário ou para um órfão, então, quando não há identificação, o nosso pessoal do administrativo, tesouraria, eles já pegam aquele valor e vai para onde mais está precisando naquela determinada época. E agora nós vamos ver um lugar que está sempre precisando bastante, que é a Ucrânia. Então, mais 2 minutinhos aí. Antes de você soltar esse vídeo, eu queria só dizer o seguinte: esse vídeo que vocês acabaram de ver, quem gostou desse vídeo aí que acabou de ver? Legal? Gostaram? Eu vou deixar ele disponível, tá? Você pode encaminhar para eles, para quem você quiser. Todas as fotos que vocês viram, todos os pequenos vídeos aí que vocês viram, são projetos nossos. Não são fotos de internet, não tem nada de inteligência artificial, são projetos em andamento. Ali mostrou casas que nós reconstruímos para cristãos, cujas casas teve um ataque a cristãos numa comunidade lá há poucos anos no Paquistão, com uma retroescavadeira. Os muçulmanos vieram ensandecidos, e com tochas, como já costumam fazer, paus, pedra, foice, machado, que seja, mas dessa vez surpreendeu a todos porque veio também com uma retroescavadeira. Então, 10 casas de uma vez foram sendo assim derrubadas, e quem conseguia sair ou tirar seus filhos, bem, senão morreria ali naquela hora. E aqui passa a reconstrução. Nós compramos um outro terreno, construímos uma vila. Então, os alimentos que estão sendo dados, as Bíblias distribuídas, a pregação do Evangelho, poço sendo perfurado, bicicletas, motocicletas, tudo isso são projetos nossos. E agora o que vocês vão ver na Ucrânia também. Esse irmão Slavik, ele é um ucraniano, ele vai falar inglês e a gente mandou legendar. Ele se dirige em agradecimento ao Axel. Axel é o nosso presidente fundador, que é porto-riquenho, casou com a Ruth, brasileira, nossa amiga já de longa data, e eles então fundaram a Global. Pode soltar, por favor? Se puder apagar a luz, vai ser bom. Dear Pastor Axel, greetings from Ukraine. Today is a very important time in Ukraine, especially for revival, because many people coming to the Lord in every church, in every village, in every city. People looking for opportunity to hear the word of God. Our crusade is full, people coming with tears to accept salvation. Also, our ministry mission sent missionaries to different parts of Ukraine where it's a very difficult time, and sent humanitarian help, products, food, clothes, and other stuff for needy people. Thank you very much for helping us to do these projects in Ukraine. In summertime, mission have children's camp when we provide teaching and play with children, especially when they lost their father, and especially when they're orphans. We teaching them about Christ, and so many accept salvation. Thank you very much. You help us to do everything for His glory. It's also, we are very thankful for helping our missionaries to provide wood, because in winter time where it's very cold, and with your support, now our missionaries passing this very difficult winter time, and they are in good condition. Thank you. Word of God is very important. Tens of thousands of Bibles and children Bibles were printed in Ukraine and distributed among people who are asking. When we distribute food and Bibles, people more running to get the Word of God than food, and later they stay online to receive package with food, because Word of God is very important for salvation. Thank you very much. You stayed together in very difficult time in Ukraine, and thank you for your prayers, and thank you for your supporting. May God bless you richly. Vocês viram na mão dele aqui 2 Bíblias agora?
uma menor azul que estava na mão das crianças. Então, essas são e a outra grandona é a Bíblia de letras gigante para os idosos. Essas duas Bíblias fazem parte desse pacote, né, esse plano de final de ano, em que nós queríamos mandar 500 exemplares de cada um, plano B 400, e pela fé vamos conseguir até amanhã mandar pelo menos o plano C 300 unidades, porque são 300 pessoas, 300 famílias, 300 gerações que podem ser mudadas em cada um desses lugares. E por fim, olha, se você não gosta de internet, link, esse negócio, tá? Nós temos aqui também uma fichinha que você pode preencher e a gente leva a sua fichinha, você vai receber um comunicado, um e-mail, um zap com as boas-vindas, e você hoje já leva esse folderzinho explicativo. Minha esposa está lá atrás, você pode procurá-la se assim o pastor Robert lhes orientar, tá bom? Irmãos, muito obrigado, perdoe aí se falei demais, mas espero ter falado o que Deus queria para essa noite e que tenha sido bênção para a sua vida, sua casa e para você que nos assiste ou virá a nos assistir. Deus abençoe. Amém.